Bom dia, sala cor-de-rosa mais quente do Brasil. Nós estamos aqui nesta quarta-feira, quente, 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 né? O tempo tá frio, eu tô aqui toda quentinha, mas o coração tá pegando fogo. E hoje nós vamos falar sobre os 5 segredos da top americana, diretora nacional elite Gloria Mayfield Banks. Né, uma mulher realmente fantástica, com uma história de vida maravilhosa, e ela se superou em todos os sentidos. Né? Ela tem uma história em Mary Kay fantástica, uma história de vida fantástica. Então a gente vai aprender um pouquinho com essa magnífica mulher. Né? A Gloria Mayfield é uma nacional americana. Ela é uma mulher, né, que sofreu violência doméstica, trabalhou em grandes empresas, fez pós-graduação, né, em Harvard. Então, assim, ela é uma pessoa com credibilidade em assuntos de negócios, e ela descobriu a Mary Kay. Então, ela descobriu na Mary Kay o estilo de vida dela. Ela tem mais de 20 anos de Mary Kay. Ela sofria de dislexia, né? Ela ainda sofre de dislexia, e imagina, ela tinha que ter uma pessoa para ler, para poder acompanhá-la durante todo o processo acadêmico dela de Harvard. Ela tinha uma pessoa que ajudava para ela poder ler e escrever os textos, porque a pessoa que tem dislexia tem dificuldade na leitura e na escrita. E mesmo assim, isso não foi impedimento para ela ser uma das mulheres mais brilhantes dentro da Mary Kay, tá? Então, assim, a gente tem que aprender com as histórias, com a superação. Ela disse não à violência doméstica. Ela disse não ao racismo, né? Porque ela é negra. Ela disse não à questão de uma dificuldade pessoal, né? Que é a dislexia. Então, ela disse sim para ela mesma. E ela tem 5 dicas maravilhosas para nos passar dentro do nosso negócio, para que a gente possa realmente crescer e ter um negócio lucrativo, fantástico, que a gente realmente vai enriquecer muitas vidas. Então, ela fez uma apresentação, ela sempre dá palestra nos Estados Unidos. Então, ela colocando, né, que ela ficou encantada em poder falar no show grandes ideias sobre 5 pontos que podem realmente fazer uma diferença em uma empresa que ainda é pequena e em expansão, e quando estiver grande, a expansão ainda é uma prioridade. Então, esta é uma frase dela, tá, gente? Toda empresa, quando ela é pequena, ela tem que pensar em expandir. E quando essa empresa é grande, ela ainda assim tem que continuar pensando em expandir. Então, toda grande empresa tem estratégias para se manter no mercado. A gente observa a Coca-Cola, que é uma mega empresa na área de alimentos, né? Tem bebidas, tem sucos, tem um portfólio grande de produtos, e é uma empresa que sempre está na mídia, é uma empresa que sempre está se prospectando. E aqui ela vai dar as dicas de como a gente tem que fazer isso com o nosso negócio. O nosso negócio ele começa pequeno. É um trabalho de formiguinha, dia a dia, construindo tijolo sobre tijolo o seu castelo, né? Os alicerces, as bases, para você ter realmente um negócio grandioso. Mas tudo começa com os primeiros passos. Então, vamos lá. Ser uma pessoa magnética, tá? A gente tem que atrair pessoas. Então, a primeira dica que ela dá é: seja um imã, atraia as pessoas. Como que a gente atrai as pessoas? Com o nosso jeito de ser, com o nosso magnetismo, com a nossa humildade, com a nossa simpatia, com a nossa generosidade, em querer realmente fazer bem ao outro, genuinamente, de coração. Então, o seu propósito é atrair pessoas para si, para o seu negócio, para você, tá? Nosso propósito é atrair pessoas. Nós devemos ser especialistas no poder da atração. Atrair pessoas é muito importante, independente do que se faz. Qualquer atividade que envolva relacionamento, é muito importante a gente atrair pessoas. Se eu tenho um restaurante, eu tenho que atrair pessoas. Se eu sou uma médica, eu tenho que atrair pessoas. Se eu sou uma psicóloga, eu tenho que atrair pessoas. Se eu sou nutricionista,
Se eu sou uma advogada, então todos os segmentos praticamente nós temos que atrair as pessoas, nós temos que ter realmente um imã que faça com que essas pessoas se sintam confortáveis na nossa presença, que essas pessoas elas sintam o desejo de estar conosco, não é? Quantas vezes a gente encontra pessoas e nós falamos, nossa, como é bom estar ao lado dessa pessoa, como ela nos contagia, como ela nos eleva, né? Por quê? Porque é uma pessoa que não é egoísta, que é altruísta, que é generosa, que pensa no outro, que realmente nos faz sentir importantes. Então, nós temos que atrair as pessoas genuinamente, né? Fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizesse pela gente. Então, as pessoas querem se sentir apreciadas e não toleradas, né? Nós queremos estar com pessoas que nos apreciem, que genuinamente apreciem os meus dons, as minhas qualidades. Todos nós temos defeitos, mas nós queremos ser apreciadas, todas as pessoas, e não toleradas, né? E aí, o que acontece? Quanto mais pessoas se sentirem satisfeitas ao nosso redor e se sentirem melhor na nossa presença, mais eficientes nós seremos, que faça-me sentir importante. Então, você realmente tem feito as pessoas se sentirem importantes na sua presença? Você tem tirado a luz de você e colocado a luz no outro? Eu agora coloquei uma luz aqui para melhorar, né, a filmagem, né, da sala. Então, olha para você ver, quando a gente apaga a luz, quando a gente tira a luz da gente, ó, apagar a luz aqui. Olha a diferença que dá. Aí eu tenho que pôr a luz no outro. É isso que a gente tem que fazer. Só que aqui na sala agora a luz tem que ficar aqui, porque eu preciso, né, tá mais clara para falar com vocês. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, né? A Glória quer deixar nessa mensagem. Coloque o brilho no outro, saia da passarela, deixa o outro brilhar, faça com que o outro se sinta importante. Então, a gente não deve brigar pelo brilho, mas sim da passagem. E nós vamos brilhar com isso, porque outras pessoas vão nos elevar. É a questão natural das coisas, né? Então, quais são as dicas que podem fazer a diferença nesse processo da gente atrair as pessoas? Sorria, né? Sorria com energia, de forma autêntica, sincera, mostrando os dentes e não com a boca fechada, aquele sorriso amarelo, né? Então a gente sorri, dá a boca lá, eu tenho bocão, né? Vai lá longe. Então a gente tem que realmente sorrir, mostrar os dentes, tá simpática e não aquele sorriso, né, amarelo, aquela coisa assim, que realmente a pessoa está fazendo por obrigação. Então, seja contagiante, sorria. Fique em pé com a coluna reta e com os ombros para trás. A sua postura. Tenha uma postura de firmeza. As pessoas querem falar com quem passa credibilidade, com quem passa firmeza. Tá? Então, autoridade naquilo que você representa. Dentro da Mary Kay, você é uma autoridade em beleza. Então, assuma essa autoridade. Só que um coração humilde para tratar as pessoas. Então, tem que ter uma postura, uma autoridade diante da grande empresa que eu represento, da multinacional de cosméticos que eu represento. Então, eu tenho que ter autoridade, mas dentro de mim eu tenho que ser um poço de gentileza, de humildade. Vocês estão entendendo essa diferença? Fale com uma voz firme e em tom alto e tenha certeza que todos estão ouvindo, te escutando. Então, um tom, voz firme, enérgica e um tom que seja audível para todas as pessoas, não é gritar, tá? Por quê? Porque a gente tem que ter essa autoridade, essa firmeza de falar com propriedade sobre esta empresa maravilhosa. Então, se eu vou falar de um negócio com uma pessoa, eu tenho que passar realmente essa credibilidade que eu represento uma empresa multinacional, uma empresa que movimenta milhões de dólares, né, no mundo inteiro, que está presente em vários países e tem mudado muitas vidas. Então, eu tenho que estar com essa postura, representando uma grande empresa, tá? E não, como se eu fosse uma coitada, né? Como se aquela pessoa que tivesse ali na minha frente, que eu estou oferecendo a oportunidade para ela, né, realmente está mais importante do que a empresa que eu estou representando. Não, aquela pessoa ela é muito importante, sim, que ela vai fazer parte do meu negócio. Mas eu ali naquele momento, eu tenho que ter uma autoridade para falar com propriedade sobre a Mary Kay. E isso eu vejo que muitas consultoras, elas ficam enrustidas. Vão falar com a Mary Kay? Falam com vergonha, com a timidez, quase se escondendo, né? E
A outra pessoa sente assim, essa empresa é uma empresa de nada. Por quê? Porque a gente não passou autoridade, credibilidade. Então, eu tenho que assumir a porção que eu represento nessa empresa. Eu sou um braço dessa companhia. Tá? Eu comecei Mary Kay no Rio de Janeiro, eu deixei um pedaço no Rio de Janeiro, que hoje cresce, em Belo Horizonte, em Goiânia, né? Eu tenho pessoas em São Luís, a Emanuele está lá hoje, eu tenho pessoas no sul do Brasil, eu tenho pessoas em todos os lugares. Então, cada lugar que eu passar, eu vou deixar um pedacinho da Mary Kay, um braço do meu negócio vai ficar ali. Então, e se eu tratar o meu negócio de uma forma pequena, se eu não prestigiar o meu negócio, aquele negócio não vai crescer. Por quê? Porque o foco que eu estou colocando é o foco de um negócio pequeno. Então, assumam toda a autoridade dessa companhia dentro de vocês. A Mary Kay é cada uma de nós, tá? E vai crescer nessa companhia quem realmente confiar, acreditar e se posicionar diante da empresa que nós representamos. Por isso que nós temos que ter firmeza, autoridade, estudem, se capacitem, porque a gente não tem autoridade sobre aquilo que a gente desconhece, ok? Então, próximo passo. Então, seja uma pessoa magnética, tenha autoridade, faça contato direto com os olhos, olho no olho. Mary Kay é um negócio de relacionamento. Olhe nos olhos das pessoas, faça com que realmente aquelas pessoas sintam o seu interesse genuíno por elas, por aquilo que elas podem agregar ao seu negócio e, principalmente, o que a Mary Kay pode agregar na vida delas. Né? A nossa cliente, nosso negócio ele é baseado em clientes. Temos produtos fantásticos, produtos maravilhosos que vão agregar a necessidade da minha cliente. Mas se eu não olhar e se eu não ouvir a necessidade dela, eu posso oferecer um produto que não vai ter interesse nenhum para ela. Estenda a sua mão para dar um forte aperto de mão. Então, aperte a mão das pessoas, né? Vá cumprimentar com aquele aperto de mão e não aquela mão mole. Tem gente que dá aquela mão sonsa, né? Aquela coisa esquisita. Não, gente, tenha firmeza. Não é apertar quebrando os dedos da outra pessoa que está do outro lado, mas é um aperto de mão firme. Porque quando eu passo isso, a pessoa já, na hora que aquelas mãos se encontram, nós estamos o quê? Aliançando. Nós estamos formando uma aliança. Bom dia, boa tarde, tenho algo maravilhoso para você. Né? Ou então, na hora que eu vou dar um abraço na pessoa, que seja realmente um abraço caloroso daquele que cheguei, estou aqui, tenho algo bom para te oferecer. É um aperto de mão que passa credibilidade. É um abraço que passa credibilidade. E isso a gente precisa fazer. Não é aquela coisa xoxa, simplesmente por cumprir um protocolo. Se for para fazer protocolo, não vamos fazer, porque não vai dar certo. As pessoas percebem, eu percebo, eu tenho um senso crítico aguçado. Todo mundo tem. Então, a gente precisa de realmente se posicionar no nosso negócio. Estas dicas darão uma impressão duradoura da sua confiança. Todas essas dicas que eu falei, sorriso, né, olho no olho, postura, entonação de voz, elas vão nos dar confiança, credibilidade, autoridade, posicionamento. Então, hoje, né, nós estamos com a sala com quase 200 pessoas, 188 pessoas. Vocês estão aqui por quê? Porque vocês querem se capacitar. Imagina se eu estivesse fazendo todo dia, toda quarta-feira de manhã, esse treinamento com aquela vozinha. Ô, gente, pois é, a Glória Mayfield, né, é uma nacional americana fantástica. Vocês não estariam aqui, porque daria sono em vocês. Então, a gente tem que tomar essa posição e realmente assim, desenvolver os dons e as habilidades que nós temos, porque nós temos para nos posicionarmos diante do nosso negócio. Tá? Crie um ambiente para as pessoas vencerem. Como sou a Glória falando, como sou uma vendedora profissional, a vendedora, gente, nós vendemos ideias, nós vendemos benefícios, não é aquele vendedor que vende produto simplesmente, nós somos vendedoras profissionais. Nós vendemos benefícios, cuidados, orientação personalizada. E também uma oradora cheia de motivação, essas são as palavras dela. Tenho certeza absoluta de que as pessoas gostam muito de criar no impulso da realização da meta e fazendo uma diferença positiva. Por quê? Porque a gente precisa realmente, as pessoas gostam de ouvir a Glória. Ela é uma pessoa entusiasmada. As pessoas adoram fazer aquilo de que gostam e se realizando na jogada da vida impulsionada pela paixão.
Por isso, aumenta a criatividade e cria o poder da determinação necessária para superar os obstáculos. Essa tradução não ficou muito boa. É necessário se tornar uma especialista em descobrir o que as clientes necessitam e preencher este vácuo quando puder. Todas as pessoas necessitam de algo e todas as pessoas têm algo a nos oferecer. Todo mundo tem algo bom e todo mundo tem necessidades, tem lacunas. E nós temos produtos que vão se encaixar em necessidades que as nossas clientes têm, de cuidados com a pele, de maquiagem, de cuidados com o corpo, de fragrâncias. Nós temos esse nicho de mercado. E nós temos também um portfólio de ferramentas, de oportunidades para as pessoas que têm necessidades, que têm lacunas em querer se desenvolver, no desenvolvimento profissional. Então, quando eu vou buscar alguém para fazer parte da minha equipe, o que é que a Mary Kay pode oferecer para ela? Aonde a Mary Kay pode entrar na vida dela? E o que ela pode oferecer para a Mary Kay? Tá? As pessoas têm que ter um desejo genuíno de mudança e elas têm que ter algo a oferecer. Ninguém vai a lugar nenhum se essa pessoa não tem o que dar. Eu não posso falar de algo que eu não tenho para dar. Então, nós precisamos realmente assumir essa posição dentro do nosso negócio. Atrair. Então, primeira dica, seja um imã, atraia as pessoas. Segunda dica, tenha metas estratégicas de curto prazo, apoiadas em ideias grandes. As pessoas fracassam não por falta de sonhos, mas por falta de planejamento. Todas as pessoas praticamente têm um sonho, mas cadê o passo a passo? Como conquistar esse sonho? E hoje, dentro do meu negócio, eu observo muito isso. A mulher é muito criativa, a mulher é muito genial, a mulher é muito amorosa, a mulher fala ao telefone, está no computador, faz comida, só que isso dispersa. Nós precisamos de ter determinadas horas que, foco. Coloca o foco, estabeleça a sua meta e, na hora que estiver no telefone com a cliente para agendar, esteja com a cliente. Né? Delete as outras coisas que estão acontecendo temporariamente, porque senão eu não consigo prestar atenção no que ela está falando. O arroz vai queimar, né? Vai dar problema aquilo ali. Então, a gente tem que estar em cada situação compartimentada. A gente tem que aprender um pouco isso, porque a gente fica muito solta e no final do dia um cansaço mental, uma loucura e a gente não conseguiu cumprir os nossos objetivos. Então a mulher é muito coração e por isso a gente quer abraçar todas as coisas e nós precisamos compartimentar as nossas coisas, colocar cada coisa no seu espaço e traçar metas de curto prazo, apoiadas em ideias grandes. Aonde que você quer estar em janeiro de 2014? Daqui a 6 meses, aonde você quer estar? Então, o que é preciso fazer hoje, dia após dia, para você alcançar aquele objetivo, tá? Então, tudo começa com um sonho. Este é o ponto em que suas intuições profissionais começam a fluir, formando uma ideia nova e diferente. Mas sonhos em si não produzem resultados. Trabalho árduo em si também não produzirá os resultados desejados, e sim metas específicas, grandes, de curto prazo e fáceis de serem alcançadas, pois ajudam a pessoa a chegar com o ímpeto necessário para a realização do seu sonho, além de criar confiança. Então, nós temos que ter uma meta grande e todos os dias uma meta pequena para a gente alcançar aquela meta grande. Então, se eu quero ser diretora, se eu estou disposta a trabalhar para isso, eu tenho que colocar o produto em 3 pessoas por dia. E eu tenho que falar no mínimo com 3 pessoas por dia sobre a oportunidade Mary Kay. Se eu trabalho dedicação exclusiva para Mary Kay. Porque, do contrário, não vai crescer. A gente coloca a nossa, como se diz, o nosso desejo, a gente coloca os nossos sonhos na mão da outra pessoa. E os nossos sonhos, eles estão nas nossas mãos. Deus nos deu a capacidade, o livre-arbítrio, então Ele nos dá recursos para que possamos diariamente tomar posse das nossas vitórias. Mas é degrau por degrau. Tá? E Mary Kay é aquela história da construção. É tijolo sobre tijolo, que daqui a pouco você vai ter um castelo, uma construção gigante. Tá? Então, vamos lá.
Metas específicas. Quanto por dia você deseja? Qual que é a sua meta diária? Você tem? A maioria não tem. A maioria não tem. Por quê? Porque se perde. Eu quero vender 5.000 por mês. Tá, mas 5.000 por mês, quanto que é por semana? Quanto que é por dia? Vamos repartir, trazer de trás para frente. Eu tenho que trazer o resultado final para o hoje. Quantas pessoas eu vou falar de Mary Kay por dia? É muito simples, é só começar a falar. E a gente não faz. E passou um mês, as pessoas me escrevem inbox. A minha qualificação não deu certo. Aí eu pergunto, com quantas pessoas você falou em um mês? Poucas falam com mais de 10 pessoas. Poucas. E são estas poucas que conseguem fechar a qualificação com sucesso. Por quê? Porque é um negócio que depende de cada uma de nós. Nós temos que nos posicionar. Lembra da primeira parte? Autoridade. Qual que é a autoridade que eu estou exercendo sobre o meu negócio? O negócio está aqui, ó, na palma das minhas mãos. Tá? Compreendendo que um ano bom é o resultado de meses bons e meses bons são resultados de semanas boas. E semanas boas são resultados de dias excelentes. Escreva numa folha o seu plano, que seja bem claro e faça sempre uma lista diária de coisas a fazer. Então, o que falta para a gente não são sonhos, são ações pequenas que levam a grandes resultados. Então, o que você quer? Qual que é o seu sonho? Vai trazendo ele do grande para o pequeno, o elefante, vai fatiando. Quantas pessoas por dia precisam experimentar o produto? Quantas pessoas por dia precisam ouvir da oportunidade? E este é um negócio baseado em clientes. Então, nós precisamos fazer a gestão do nosso negócio. Nós precisamos realmente tomar posse do nosso negócio. Então, que as suas metas, elas estejam claras, definidas. O planejamento ajuda a esclarecer a sua posição no plano e torna seu grande objetivo um projeto real de se concretizar passo a passo. Então, quando eu tenho um planejamento, eu consigo me visualizar. É um mapa. O planejamento é um mapa da onde eu estou e aonde eu quero chegar. É igual uma viagem. Eu vou sair daqui, vou lá para São Luís, encontrar com a Emanuele. De carro, eu tenho que fazer uma rota. Vou fazer um dia? Não. Vou ter que parar, vou ter que estabelecer um lugar que eu vou parar. Então, a nossa jornada é a mesma coisa. Objetivos claros criam paixão. E paixão resulta em criatividade que te leva a um lugar nunca antes alcançado. Você está apaixonada por Mary Kay? Seus olhos brilham. Você tem exercido essa autoridade que Deus te deu sobre muitas coisas, principalmente sobre o seu negócio? Se não, as pessoas não virão para o seu negócio, porque você não está atraindo e você não tem planos. E ninguém segue uma pessoa que não sabe aonde quer ir. Anota isso daí. Ninguém segue. Você vai a uma igreja, se você não sentir que aquele padre, que aquele pastor, que aquele líder espiritual que está ali conduzindo, ele não tem autoridade no assunto que ele está falando, você não volta naquela igreja nunca mais. O que nos faz voltar? Exatamente aquela autoridade que aquela pessoa me passou sobre aquele assunto, a postura. É isso que nos faz voltar. Aquela mensagem, ela atingiu o meu coração. Então, a mesma coisa é na Mary Kay. O que faz a sua cliente querer o seu atendimento? O que faz a sua consultora querer ser sua consultora? Ninguém, gente, segue uma pessoa que não tem planos. E isso acontece muito no nosso negócio. A pessoa, ela acha que quer, mas ela não toma decisão. Enquanto você não tomar a decisão genuína de ser uma líder, as pessoas não vão te seguir. Ninguém segue um carro parado ou um carro que anda e para toda hora. As pessoas passam. Você está numa estrada. Se tem um carro acelerado, você vai atrás dele. Mas se o carro começa a engasgar, reduzir demais, você passa. Ninguém segue um veículo que não anda. E assim é a nossa vida. E nós deixamos mensagens subliminares por onde a gente passa. Então, quais as mensagens que você está deixando? O dia que eu tomei a decisão de fazer Mary Kay de verdade na minha vida, nunca mais eu mandei currículo para lugar nenhum. Eu me posicionei diante da minha empresa. Eu foquei. Porque ou meu coração está aqui ou ele está no mundo corporativo. Não conseguimos correr atrás de dois coelhos. Uma coisa é, eu preciso de um emprego ainda, porque aqui eu ainda não tenho um ganho que vá
suprir aquilo que o mercado está me oferecendo hoje. Então, eu vou fazer um crescimento na Mary Kay e vou fazer um desmame do meu trabalho. Mas eu não posso correr atrás de duas coisas. Eu tenho que ter foco. Tá? Então, a gente, quando decide por Mary Kay, a gente tem que colocar a nossa energia e a gente tem que acreditar. E muitas pessoas, elas se apegam na carteira assinada, elas se apegam nos benefícios temporários que essa empresa oferece muitas vezes. Né? Um plano de saúde, o ticket de alimentação, o ticket de gasolina, né? Ou sei lá o quê, e esquece do futuro. Aonde que você quer estar daqui 2 anos, daqui 5 anos? Porque às vezes a gente se apega a recursos que são imediatos. E nós esquecemos de tomar autoridade sobre o nosso negócio. E a gente fica presa a essas pequenas coisas. E uma pessoa que vem para o nosso negócio, nós estamos convidando uma pessoa para grandes coisas. Se eu não estou com essas grandes coisas dentro do meu coração, as mensagens que eu passo são que Mary Kay não é realmente aquilo que é. Porque eu não acredito, eu não vivencio, eu estou apegada às pequenas coisas. É duro, gente. Infelizmente, tem que falar. Porque quando eu decidi fazer Mary Kay, eu fechei as portas para o mercado e foquei. E hoje eu tenho um ganho muito maior do que se eu tivesse no mercado corporativo. Hoje eu compro as minhas coisas, eu estou decorando a minha casa com o meu dinheiro. Meu marido tem a participação dele, mas eu tenho a minha também. Então, assim, isso é muito importante. Hoje o meu dinheiro faz a diferença. Então, ontem eu estava vendo isso, eu falei, gente, que fantástico, que coisa maravilhosa eu poder comprar hoje as coisas que eu quero. E se eu estivesse no mundo corporativo, eu estava trabalhando para pagar somente as minhas contas de hoje, que eram as mesmas contas de 5 anos atrás. Talvez até aumentaram um pouco mais. Então, é isso que vocês têm que ter. Objetivos claros. Esses objetivos vão criar paixão e vão te levar a um lugar nunca antes alcançado. Para conseguir os frutos, você terá que pagar o preço. Todos que já conseguiram o sucesso têm essas experiências para refletir e desenvolver essas bases. Todas as pessoas. Nós tivemos que abrir mão de alguma coisa em alguma hora. A gente não consegue ter duas coisas ao mesmo tempo. Então, muitas pessoas me perguntam, a causa da frustração é porque o coração não está dentro da Mary Kay. Existe uma dúvida. E quando eu tenho dúvida, eu não tenho posicionamento, eu não tenho autoridade. Eu não consigo mostrar para o outro que eu tenho um alvo, que eu posso levar aquela pessoa para algum lugar. Vocês estão me entendendo? Então, a pessoa confusa, ela não leva outras pessoas. Se eu vou a uma igreja, o padre, o pastor, a pessoa que está conduzindo, ela não me passou confiança, credibilidade, eu não volto. Volto. Aqui é a mesma coisa. Você está passando confiança? Você sabe onde que você quer chegar nesse negócio? E tudo está na palma das nossas mãos. Então, aquilo que eu passo para outra pessoa é aquilo que está no meu coração. Se eu não tomei a decisão que Mary Kay é o meu negócio, eu vou, numa mensagem subliminar, passar para aquela pessoa que Mary Kay não é o meu negócio. E aí as equipes não crescem, não frutificam, tá? Então, as pessoas seguem quem tem plano. Mesmo, eu comecei na Mary Kay, eu não tinha meu primeiro bônus foi R$40. Imagina, R$40. Mas eu sabia que ele era temporário. Então, essa é a visão. Saber que determinadas situações, elas são temporárias e elas são necessárias para que possamos ter a experiência. A minha experiência, a experiência da Gloria Mayfield, da Barbara Sander, da Eloisa Johnson, todas são pautadas em um começo. E esse começo ele foi de decisão, de escolhas e de resultados que foram temporários para nos trazer resultados maiores, tá? Então, tudo na nossa vida vai passar por um processo de crescimento, de lapidação. E a lapidação, diamante é lapidado sob pressão. E essa pressão, ela vem sobre a minha vida, sobre a vida de todos vocês. Só que eu tenho que me posicionar. Realmente estar firme. Na hora que vem a pressão, se eu sair fora, eu não vou ser polida. Ok? Então, o terceiro ponto que a Glória coloca. Criar um círculo poderoso de influência. Você acaba se tornando igual às pessoas com quem você convive. Isso é poderoso. Tem gente que só convive com gente que está no buraco negro. Não adianta, as pessoas vão te puxar para lá, elas vão te contaminar. Então, apresente-me os seus amigos e eu lhe mostrarei o seu futuro. Você deve escolher
escolher com propósito pessoas que terão influência nos seus pensamentos, informações, decisões e percepções. Você terá que dizer adeus a algumas pessoas, alguns amigos por hora, temporariamente, porque eles não são positivos, não são positivos como não te encorajam a correr riscos. E a vida ela é feita de riscos. Um casamento é um risco. Tudo é um risco. Ninguém sabe o que vai, se vai dar certo, mas a gente tem que trabalhar dia a dia para dar certo. É assim a nossa vida. Reações e opções negativas custarão caro. Considero importante aceitar recomendações de pessoas com quem estará disposto a trocar ideias e não pessoas que lhe dão conselhos, quase sempre conselhos não solicitados. Então, converse com quem já trilhou o caminho do sucesso. Converse com quem está no topo. Não precisa só em Mary Kay, em qualquer empresa, qualquer pessoa bem-sucedida, troque ideias com essas pessoas. Agora, as pessoas que não cresceram são aquelas pessoas que não se posicionaram e elas não têm autoridade para te falar sobre um caminho que elas não percorreram. É assim. É aceitável imitar outros, mas imite somente ideias corretas. Rodeie-se com um ajudador excelente e poderoso, com pessoas que amam o que fazem. Crie para si uma plataforma de sucesso e excelência. Olha que palavra mágica, maravilhosa. Crie para si uma plataforma. O que é uma plataforma? Um suporte de sucesso e excelência. Aí então, outros indivíduos dotados com excelência serão atraídos para tomar parte do seu sonho, de suas ações e resultados. Uma pessoa que quer excelência para a vida dela, ela não se associa com uma pessoa de mediana, que está em cima do muro, que está na mediocridade. Não associa, gente. As pessoas querem pessoas decididas, determinadas. Então, se você não se determinou, se existe dúvida no seu coração, você não vai atrair as pessoas que realmente querem excelência. E elas vão ser atraídas por outras pessoas. É duro, mas é assim que acontece. E a gente aprende com os nossos erros, né? Trabalhe os números. Mary Kay é matemática. Você fala com poucas pessoas, seu resultado vai ser pequeno. Você fala com muitas pessoas, resultado grande. As oportunidades são infinitas, mas a maioria das pessoas não sabe disso, porque as consultoras não perguntam nem oferecem. Isso acontece. Por quê? Medo e rejeição. Assumindo decisões de outras pessoas. Muitas paralisam na tarefa de somente perguntar e oferecer. Perguntam e oferecem, mas não dão continuidade. Muitas consultoras precisam focalizar a atividade de oferecer a oportunidade. Focalize o número de pessoas que você está querendo convidar e não nas respostas delas. Deixa a resposta ser dela. Não vamos colocar um não na boca da pessoa. Hoje nós temos diretoras nacionais que mostram esse exemplo aqui no Brasil. Antes só tinha Heloísa Johnson, hoje nós temos 40 nacionais. Cada uma com a sua história, cada uma com o motivo que ela disse sim para Mary Kay. Nós temos mulheres que eram donas de casa, que disseram sim. A Maria Helena Crispim, juíza, disse sim para o negócio. A Sheila Mourão, médica, disse sim para o negócio. A Vanessa Stefanelli, nova, né, estudante, disse sim para o negócio. Então, assim, nós temos N histórias. Cada uma disse sim. Mas porque ela é médica, eu não vou oferecer? Deixa ela falar não. Tira o não da sua boca. Por quê? Porque quando eu falo não, vem a questão da insegurança. Eu não tenho segurança que esse negócio vai ser bom o suficiente para o outro. E aí, eu já coloco o não na boca do outro. E o que ela vai falar? Não, porque eu não acredito que é bom para ela. Então, se posicione. A autoridade no negócio é exatamente isso. Eu tenho certeza que é bom o suficiente para todas as mulheres que se decidirem a querer mudar suas vidas. Quem não quer mudar a vida, está satisfeito. Eu posso oferecer várias coisas. A pessoa está satisfeita. Para ela não é o momento, mas pode mudar. Então é isso, meninas. Vamos oferecer. Para conseguir mais sims, você tem que falar com o maior número possível de pessoas. E consequentemente, terá também muitos nãos. Mary Kay não é para todo mundo. Imagina, se todo mundo for fazer Mary Kay, nós não temos médicos que vão atender, nós não temos enfermeiro, nós não temos nutricionista, psicólogo, gente que vai estar trabalhando, gente que vai estar consumindo os nossos produtos. Muitas pessoas vão falar não, mas elas vão ser suas clientes. Os nãos não devem ser levados pessoalmente. Então, não leve o não para o lado pessoal. Ela não está falando não para você. Ela está falando não para o negócio. E o não, ele é ainda não.
Ainda não é o momento, mas posso mudar de ideia. Porque o cliente não lhe conhece suficientemente para te dar uma opinião sobre sua pessoa. Então, quando a gente vai oferecer a oportunidade, quando eu falo sobre os produtos, eu não tenho muitas vezes intimidade com a pessoa. Ela conhece Isolda, consultora ou diretora Mary Kay. Ela não conhece a Isolda pessoa. Então, ela não está falando não para a minha pessoa. Ela está falando não para a oportunidade. Se ela disse não, então vamos mantê-la como cliente. Por isso que a gente tem um ciclo do sucesso. Primeiro, vamos trabalhar e transformar a nossa potencial cliente em cliente. Ela consome, usa os produtos e depois a gente oferece a oportunidade. Porque, do contrário, eu não tenho nenhuma cliente e nenhuma consultora. Okay? Então, é inteligente fazer uma cliente primeiro. Estão dizendo sim ou não para aquilo que você está oferecendo. Observe as respostas que você está tendo. Uma vez que você tem certeza absoluta de que está oferecendo uma ideia que fará um impacto positivo nos outros, aí então terá que estar disposta a oferecer a muitas pessoas, fazer muitas demonstrações e apresentações, fornecer explanações e explicações para que você esteja perante pessoas que dirão sim em quantidade. Lembra lá do primeiro ponto que eu falei? Atrair as pessoas, a gente só atrai aquilo que a gente tem certeza. Então, se você tem certeza que Mary Kay é um negócio que vai impactar a vida das outras pessoas, você tem que falar com muitas pessoas. Eu tenho essa certeza no meu coração. Hoje eu consigo, eu pago as minhas coisas, eu consigo fazer porque um dia eu decidi. Mas eu decidi naquela época, eu não tinha certeza de resultados ainda visíveis para mim, grandiosos. Mas eu tinha certeza que era uma grande empresa. Por quê? Porque eu sabia dos resultados de outras pessoas. Pessoas que trilharam. E eu sabia que se eu continuasse no caminho, se eu não desistisse, esses mesmos resultados viriam para a minha vida. Então, se eu quero sim em quantidade, eu tenho que me posicionar. Autoridade. Sai de cima do muro e se posicione diante da multinacional que você representa. Diante da grandiosidade dessa companhia. Então, vamos lá. Estamos acabando. Estude bastante para ser um profissional no seu ramo. Estude, dedique, passe credibilidade, passe realmente aquilo que você tem para passar, impacte as pessoas. Minha formação no curso de marketing, é a Glória falando, e gerenciamento na Universidade de Harvard, me ensinou a importância do planejamento e conhecimento o mais detalhado possível. Então, quanto mais controle você tem do seu tempo, quanto mais você se planeja e quanto mais você conhece aquilo que você oferece para os outros, mais impacto você vai ter no seu negócio. Estudar traz competência. Competência traz segurança e segurança produz grandes resultados. Quando uma empresa vai contratar alguém, o RH busca o quê? Competências. Quais são as competências que você tem? Para agregar a companhia. Então, quais são as competências que você tem? Pergunta para você. Quais são as competências que eu tenho para agregar a Mary Kay? E eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que desenvolver as minhas competências, ok? Então, quando eu tenho competência, eu vou ter segurança. E quando eu tenho segurança, eu tenho confiança que vão trazer grandes resultados. Porque eu tomo a posse, a autoridade sobre o meu negócio. Ser experimentado e informado, eu tenho que ter tido as experiências. Eu ouvi muitos nãos. Só que cada não que eu ouvi, eu refleti. Por que eu ouvi não? Porque eu pisei na bola? Porque eu falei? Porque eu fui grossa? O que aconteceu? Porque eu quis induzir a cliente? Eu fui no meu coração e não no dela? A gente tem que ter esse bom senso. Eu já agi assim. Por quê? Porque a gente quer resultado imediato. A gente quer foco na gente. E aqui nesse negócio a gente tem que aprender a tirar a luz da gente e colocar a luz no outro. Então, quanto mais experimentada eu sou dentro do negócio, quanto mais informada, mais vai ser, a maior vai ser a minha liderança. Por quê? Porque eu tenho o que oferecer para outras pessoas. Então, uma pessoa experimentada e informada, eu vou produzir uma excelente líder, uma resolvedora de problemas. O líder é aquele que resolve, é aquele que cria situações e possibilidades, e não quem cria problemas. Tem gente que só cria problemas. Sabe quando vai ser um excelente líder? O dia que tirar o foco dele. O dia que parar de ver o negativo e começar a ver a grandiosidade das coisas. É somente nesse dia.
e, por sua vez, aumenta a sua eficácia e acelera o seu passo para conquistar a meta. Então, um grande líder, ele resolve problemas e que, por sua vez, aumenta a sua eficácia e acelera o seu passo para conquistar a meta. Quanto mais problemas, quanto mais adversidades eu tenho, mais eu tenho que desenvolver o lado de resolução. E quanto melhor eu sou em resolução, melhor eu sou em objeção. Quanto melhor eu sou em objeção, melhor eu sou para falar sobre determinado assunto. Né? Quando uma pessoa que conserta, você acabou de comprar uma geladeira, sua geladeira deu problema, você vai chamar alguém, uma assistência técnica da esquina ou assistência técnica que está com credibilidade, já consertou muitas geladeiras? É quem já tem credibilidade. Por quê? Porque já passou muitos problemas na mão daquela pessoa e ela tem o que? Autoridade. Por quê? Porque ela já solucionou muitas coisas, tá? Então, quanto mais situações adversas eu passo, mais credibilidade eu tenho para conquistar a minha meta. Mudanças são consideradas necessárias no mundo dos negócios. O conhecimento que vem através dos estudos e a determinação de vencer tornam-se coisas fáceis. Não importa o tamanho da montanha que você escolheu para escalar. Use o seu tempo para estudar em livros, pesquisar na internet e aprender com as pessoas. Este é um negócio de pessoa. Qualquer negócio, gente. Ninguém quer seguir uma pessoa que não tem o que oferecer. Tudo na vida, um jogo, ganha. Casamento é assim. Ninguém casa com alguém. Você tem um interesse no carinho, na atenção, no cuidado. Existe um jogo de interesse. Ninguém está com ninguém por um acaso, à toa. Não tá. Todo mundo é uma via de mão dupla. Tudo na vida vai e vem. O que você dá? Aquilo que você recebe é aquilo que você dá. É a lei da semeadura e da colheita. Então, comece a escrever hoje a sua história. Não importa onde você está hoje, importa onde você deseja chegar. Olha o gráfico da nossa empresa. A nossa empresa começou com resultados pequenos. Só que a Mary Kay Ash, ela tinha o quê? Visão. Mulher visionária. Ela sabia onde ela ia chegar. Ela hoje não está aqui, mas ela vivenciou a plenitude dessa empresa. Existem 3 tipos de pessoas no mundo: aquelas que fazem as coisas acontecerem, aquelas que assistem as coisas acontecerem e aquelas que só imaginam o que aconteceu. E eu falo que existe a 4ª: aquelas que nem sabem se aconteceu alguma coisa. Então, eu quero ser aquela que faz parte das coisas que aconteceram. E você? Já tomou decisão? Quem você quer ser? Qual tipo? Tá aí. A escolha, ela tá dentro de cada um de nós. Então, número 13 é o número da Mary Kay, né? Eu nem sabia, agora que eu vi aqui o meu slide. Minha aula tem 13 aulas. E a gente começa o 2º semestre, então, hoje. Seja vitoriosa. Pega esses 5 passos da Gloria Mayfield e aplique a sua vida. Estudando, se capacitando, desenvolvendo um negócio com bases em excelência e uma carteira de clientes poderosa. Por quê? Porque você vai desenvolver resiliência, você vai desenvolver as suas habilidades e quanto mais habilidades você tem, mais autoridade você tem para falar. Pessoas querem seguir quem sabe aonde deseja chegar. Então, essa mensagem que eu deixo para vocês: se posicionem. Vocês representam uma empresa milionária, bilionária. Vocês representam uma empresa que já mudou a vida de milhares de pessoas ao longo do mundo. Então, se posicione, porque aquilo que Deus tem para a sua vida só virá a partir do momento que você abrir a porta. Tá? A gente sempre fala, Deus não arromba portas. Ele bate primeiro. Se você deixar ele entrar, ele fala, eu tenho uma mudança para fazer na sua vida. Eu tenho algo grandioso para você, mas ele pede licença. Tá? E ele só transforma vidas de quem realmente quer. E a Mary Kay é a mesma coisa. Você abriu realmente a sua vida para a companhia? Ou a Mary Kay está lá fora, você deixa ela entrar só um pouquinho? Se você não abrir a porta genuinamente para a Mary Kay fazer uma transformação da sua vida, ela nunca vai fazer. E aí você não tem o quê? Credibilidade para passar para o outro. Porque você não tem isso. E a gente não oferece aquilo que a gente não tem. Então, essa mensagem que eu deixo para vocês: se posicionem. Tenham autoridade dentro desse assunto, que é o assunto da beleza. Seja realmente excelente. E agora nós vamos abrir as perguntas para quem está, né, participando da nossa sala com 240 pessoas. Maravilhoso. Beijo grande. Que Deus abençoe a vida de vocês e tomem posse de todas as bênçãos, tá? A gente não vai querer percorrer um caminho de 40 anos, não. Seja, inteligente, tá? O caminho, ele é
curto quando a gente se posiciona, tá? Então, beijocas.